Muito prazer receber você aqui em São José dos Campos, entendeu? São José dos Campos é minha casa, mas eu tô no ambiente adventista, então eu tô te recebendo na sua casa. Olha, muito obrigado, viu? Eu também sou visita aqui, porque eu já vim algumas vezes aqui da palestra, mas na Escola Adventista é a primeira vez que eu venho dar uma palestra aqui e é muito prazer que a gente tenha esse bate-papo agora. Legal. Esse sotaquezinho assim, meio puxado, é da onde? Eu sou de Belo Horizonte, nascido e criado lá, mas já estou fora de Belo Horizonte há muitos anos. Saí de lá para estudar e depois acabei embarcando na vida acadêmica fora, em São Paulo, majoritariamente, e já estou aí nessa estrada de ensino há algumas décadas já. Mas continua comendo pão de queijo, né? Comendo pão de queijo, correndo atrás de queijo e ainda falando mineiro, uai. Legal. Rodrigo, eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória, a origem do Rodrigo, a trajetória em busca do conhecimento, da arqueologia, suas graduações. Falar para o nosso leitor, nossos assinantes, poder entender um pouco da sua trajetória. Bom, então vamos lá. Nasci em Belo Horizonte, como eu disse, e desde cedo eu adquiri uma vocação muito interessante para a teologia. Eu era católico na ocasião, e o padre, que era o pároco do bairro onde eu frequentava, tinha na biblioteca dele muitos livros de hebraico, de grego, bíblias diferentes, livros de teologia, e eu sabia que era aquilo que eu queria ser algum dia, mas eu não queria ser padre. Mais tarde, quando eu acabei me tornando adventista, resolvi ir para o seminário, fiz teologia, fiz o bacharelado, fui pastor de igreja por alguns anos, pouco tempo, não chegaram a 2 anos completos, e saí para fazer o mestrado. Aí eu fiz um mestrado em patrística, estudei ali, a patrística são os pais da igreja, os primeiros cristãos do cristianismo pós-apostólico. Eu fiz uma dissertação sobre Irineu de Lyon, depois eu emendei com o doutorado em grego do Novo Testamento. Quando eu estava já terminando o doutorado, você tem sempre, em alguns programas de doutorado, uma área de concentração maior e uma menor. A área de concentração maior era o grego do Novo Testamento do Evangelho de Lucas. A concentração menor, eu escolhi a arqueologia bíblica com o único intento de pisar em Jerusalém e ticar a lista de desejos ali. Já estive em Israel, ponto. Eu pensava assim, vou lá uma vez, talvez no máximo 2 ou 3 em toda a minha vida, e quando alguém falar, já estive lá em Israel, e ia parar por aí. E aí, então, fiz arqueologia bíblica, mas quando eu cheguei lá, eu redescobri ali nessa nova área uma paixão tremenda e eu vi que era possível fazer um casamento acadêmico entre teologia e arqueologia bíblica. E a partir de então eu decidi fazer uma especialização na Universidade Hebraica em arqueologia, fiz um outro doutorado em arqueologia clássica na USP, um pós-doutorado em arqueologia bíblica nos Estados Unidos e agora já estou aí tentando pegar todo esse conhecimento e transmitido para alunos, para leigos, para pessoas dos mais variados ramos e situações. E parece que esse conhecimento está fazendo bem, né? Você confessa a fé adventista, é muito querido pelos adventistas, mas também tem uma boa aceitação nos diversos segmentos evangélicos no Brasil. Qual que é o segredo desse sucesso? Pode falar um pouco dessa conexão do adventismo que você vive e as outras denominações, como essa harmonia funciona tão bem? Olha, para começo de conversa, eu não digo que tem um método, não foi um negócio que eu planejei, sentei, arquitetei, vou fazer assim, não teve nenhum trabalho midiático, nem de marketing, nem de nada. Eu prefiro dizer que foi o sopro do Espírito. Jesus, uma vez, numa conversa com uma samaritana, à beira de um poço, ele falou muito das realidades do reino e falou: chegará o dia em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Ela queria apenas a questão teológica, né? Aqui ou em Jerusalém. Jesus falou em espírito e verdade. Depois, para Nicodemos, Jesus falou algo análogo quando ele disse assim: o Espírito Santo sopra onde quer. É como o vento. Você ouve a voz dele e não sabe de onde vem nem para onde vai. Então, eu comecei a pregar a palavra, nunca escondi quem eu sou, o que eu sou, mas, ao mesmo tempo, reconheci, conforme a teologia que eu aprendi na Igreja Adventista, que o povo de Deus é constituído pelos sinceros da Igreja Adventista e os sinceros que estão espalhados fora da Igreja Adventista. Em outras palavras, a Igreja de Deus é maior do que a igreja que eu frequento.
E com isso, eu acho que muitos irmãos começaram a perceber a sinceridade com a qual eu prego a palavra. Perceberam que há muitos mitos sobre o adventista propagados por pessoas que odeiam os adventistas e fazem a plataforma evangelística deles criticar os adventistas. São seitas, são perigosos, são anarquistas, eles querem acabar com você, pegam textos da Ellen White fora de contexto e querem emplacar aquela coisa toda. Mas eu acho que os irmãos de bem estão percebendo o contrário, que não é nada disso, porque a menos que nós tenhamos uma situação assim muito fora da curva, o curioso é que eu já preguei em tantas igrejas, Assembleia de Deus, Batista, dos mais diferentes ramos, Assembleia de Deus, Adebras, Movimento Madureira, eu estou falando Assembleia porque é a maior que tem, Metodista, Igreja Metodista, e igrejas menores. Aliás, eu fui professor da Faculdade de Teologia Metodista por 3 anos, e nenhuma dessas igrejas ou seminários, nenhuma jamais fechou as portas depois que eu passei por lá. Pelo contrário, as que eu não voltei foi por puro problema de agenda. Muitas estão convidando de novo e eu não voltei mais por agenda. É o único obstáculo que eu tenho hoje para voltar nas igrejas que eu já passei. Mas nenhuma, graças a Deus, fechou as portas e disse que decepção. O Rodrigo veio aqui, fez uma coisa terrível, escandalizou os irmãos. Pelo contrário, eu louvo a Deus muito por essa oportunidade. E repetindo a súmula dessa pergunta, não houve uma estratégia humana. Eu prefiro dizer que é o sopro do Espírito de Deus colocando de maneira bem clara. E não se trata necessariamente agora de fingir o que você não é. Eu vou lá, eles sabem que eu guardo o sábado, que eu não como carne de porco. Eles sabem que quem está indo ali é um adventista do 7º dia. Mas nenhum deles até hoje se sentiu ofendido. Por isso, eu não senti que o meu adventismo excluiu qualquer pessoa da minha comunhão com Deus. Saindo um pouco do arraial evangélico cristão, um prefácio de uns livros seu cita que para você acreditar em algo, você tem que desconfiar de muitas coisas. E essa sua reflexão me fez lembrar do C.S. Lewis, quando foi questionado. Foram perguntar para ele: C.S. Lewis, por que você decidiu ser cristão? E ele, assim, como reitor de uma das universidades europeias de maior influência da época, no tempo dele, ele disse assim: eu decidi ser cristão porque todas as coisas que eu acessei, religiões, comparado ao cristianismo, o cristianismo para mim é a coisa que fazia mais sentido. Então, assim, ele viu muitas coisas e para ele estudou muitos assuntos e ele chegou à conclusão que o cristianismo fazia mais sentido. Como pregar para o cético, para fazer ele olhar para o cristianismo de uma outra maneira, respondendo às indagações de quem não acredita em religião? Como atingir essas pessoas? Eu tenho um livro chamado O Ceticismo da Fé, onde eu ali dou o meu testemunho, a minha declaração de fé, como eu encontrei a fé, paradoxalmente falando, através da dúvida. Eu me baseei muito no método de Descartes, que ele fala penso, logo existo, em latim cogito ergo sum, onde ele trabalha a questão da existência como a certeza máxima. Mas tem uma palavrinha antes do penso, logo existo, que poucas pessoas citam, que é a palavra duvido. Duvido, penso, logo existo. Então Descartes, ele ensinava como método desconstruir todo o edifício das suas crenças, das suas fundamentações teóricas, das suas certezas, demolir tudo aquilo para partir dos escombros da demolição, você reconstruir um prédio com bases mais sólidas. Ele viveu numa época, Descartes, em que o ceticismo atingiu tal proporção que havia cético brigando com cético. Até um tempo anterior, era uma briga entre fé e razão, entre crente e descrente. Mas os descrentes começaram a tomar tal monta nas universidades que daqui a pouquinho começou a ter guerra entre eles. Um descrente se considerando mais descrente do que o outro e um descrente acusando outro descrente de crente. Havia, por exemplo, aqueles racionalistas que eram descrentes e duvidavam de tudo, mas criam da razão. Havia outros idealistas que diziam, não, até da razão a gente tem que desconfiar. Então o Descartes, para poder conversar, dialogar com esse mundo cético, ele usou justamente a maior arma que eles tinham na época, que era a arma da descrença. Aliás, a própria ciência
ela baseava o seu método científico. Se pensarmos aí em Francis Bacon, depois Stuart Mill, a própria ciência moderna baseava-se na descrença, no ceticismo, na dúvida, para estabelecer qualquer verdade provisória. E a verdade em ciência ainda é chamada verdade provisória. Então Descartes começou a dizer para esse pessoal, realmente, você pode duvidar de tudo. Vamos levar o ceticismo ao grau máximo? Eu posso duvidar até do que eu estou vendo, porque os meus sentidos podem mentir para mim, podem me enganar. A ilusão de ótica está aí para provar que os sentidos também não são um porto seguro. Como é que eu posso ter certeza que você está conversando comigo aqui agora e que tudo isso não é apenas uma ilusão produzida por minha mente e meu corpo está em algum lugar, dopado, embriagado, imaginando uma entrevista que não está acontecendo? Estou parafraseando o Descartes. Se ele estiver sentado aqui hoje, ele diria isso para você. Então ele falou assim, mas tem uma coisa que eu não posso duvidar, que eu existo. Porque ainda que eu esteja mentalmente equivocado, ainda que você seja uma ilusão produzida pela minha mente, a minha mente tem que existir em algum lugar para produzir essa ilusão. Então, se eu estou pensando em você, ainda que isso aqui seja uma ilusão, eu existo. Por isso que ele falou, penso, logo existo. Duvido, penso, logo existo. E a partir daí ele começa a reconstruir o prédio que havia sido demolido, quando ele leva o ceticismo ao grau máximo. Com a Bíblia Sagrada e a fé cristã, eu usei o mesmo método. Eu vou levando o leitor ali primeiro a desconstruir tudo para depois reconstruir com as bases. Mas se é para desconstruir tudo, vamos desconstruir inclusive o ceticismo, inclusive o ateísmo. E quando a gente destrói tudo e vê o que sobrou, porque tem que ter um fundamento. O próprio fato da nossa existência demanda um fundamento que não pode ser desconstruído. Sobre esse fundamento, o que sobra para reconstruir? E nós vamos colocando tijolo após tijolo e vamos descobrindo, aí eu chego à conclusão similar à de C.S. Lewis, que o cristianismo é a melhor resposta para os anseios humanos. A ponto que eu chego a dizer que a minha fé hoje, ela é uma fé racional. Não é uma fé racionalista, é uma fé racional. Não devemos confundir racional com racionalismo. Racionalismo, o ismo aí é um extremo. É até uma doença, dependendo de como você usa o sufixo. Racionalismo é uma exacerbação da razão, onde você procura na razão respostas que a própria razão não vai poder lhe dar. Então, a fé ela não é racionalista, mas ela é racional, ela é razoável, ela faz sentido. Rodrigo, não vamos tangenciar um assunto sem entrar em partidarismo político. Como é que você avalia o nosso atual momento político e como a igreja está se comportando diante disso? Diante das linhas, das diversas correntes políticas que estão diante da nossa realidade? Bom, eu participo da filosofia constitucional da separação igreja-estado. Justamente por ser de uma matriz adventista, que por sua vez vem de uma matriz protestante, que por sua vez vem do protestantismo de Roger Williams dos Estados Unidos, que apregoava, pelo menos pelo protestantismo que veio até a América, a separação igreja-estado para garantir a liberdade de culto para todas as igrejas. Na história geral da humanidade, especialmente a história do cristianismo, todas as vezes que o cristianismo quis tomar as rédeas da política, o resultado não foi favorável. Seja do cristianismo católico, seja do cristianismo protestante. Nós sabemos que é difícil você encontrar um capítulo da história em que o cristianismo misturou com a religião e deu bem. Desde Constantino, estamos aí, depois de Constantino você tem Justiniano, olha quantos crimes foram feitos em nome de Deus. Depois você tem o período da Inquisição espanhola, houve muitas mortes em nome de Deus, houve muito ódio em nome de Jesus. Nem a versão protestante escapou disso, porque nós vemos, por exemplo, alguns países que tinham um governo luterano, como foram hostis com os judeus, por exemplo, por causa de uma índole até antissemita, que a gente sabe que Lutero tinha. João Calvino amargou na própria vida dele ter mandado Miguel de Cervé para a fogueira, queimou, ou seja, o que reclamavam do catolicismo queimando protestantes, você tem na Suíça a igreja presbiteriana calvinista queimando Miguel de Cervé por heresia.
Então houve muitas mortes em nome de Deus. Isso foi muito trágico. Por isso que eu falo que eu prefiro a linha de Roger Williams, que é a separação da igreja e Estado. E para quem não sabe, foi um dos pioneiros da Igreja Batista, do anabatismo, quando veio para a América, e por ele ter sido perseguido por questões religiosas, separaram ali. Os puritanos de nariz azul ali de Massachusetts, da Nova Inglaterra, também entenderam isso desde cedo, quando queriam implantar as leis dominicais nacionais, etc. Alguém pode questionar a minha fala dizendo, Rodrigo, mas no Antigo Testamento estava misturada a política e a religião. Sim, estávamos no período judaico, no período do povo judeu, que era uma teocracia, mas compreendamos algumas coisas. Hoje a igreja não está na mesma edge do judaísmo antigo, tá certo? Por exemplo, nós não temos hoje um centro de culto em Jerusalém como eles tinham. Deus não ordenou o cristianismo constituir reis. Aliás, mesmo para os judeus, Deus não constituiu rei. Foi mais atendendo ao pedido do povo que insistiu para ter Saul, e Deus colocou Saul para atender ao pedido do povo. E mesmo assim nós vimos como foi desastrosa a história dos reis de Israel. Em muitas coisas Deus mudou, não no sentido do caráter dele, mas da estratégia. Por exemplo, na época do povo hebreu, se eles tivessem sido fiéis à aliança, talvez não precisaria haver o cristianismo. No Antigo Testamento toda a norma é: Jerusalém vai ser fiel, Israel vai ser fiel, e eu vou atrair todos os reinos do mundo para a minha glória em Jerusalém. Mas no Novo Testamento ele muda o discurso. Não é mais para vocês ficarem em Jerusalém, é para sair de Jerusalém e ide, pregar o evangelho. Então, se a ênfase verbal da missiologia do Antigo Testamento era venham, aí a ênfase missiológica do Novo Testamento é ide, pregai, saiam, não é isso? Ou seja, sai do centro e vá para as periferias, e não das periferias para o centro. Então, com isso, eu mostro que Deus, no caráter dele, não muda. A Bíblia fala, o Senhor não muda, mas na estratégia dele, de acordo com o povo, ele muda, de modo que é meio anacrônico eu tomar qualquer realidade bíblica. Não, mas Israel tinha política misturada, então hoje eu posso ter também, tá? Israel também tinha poligamia, Jacó tinha 2 mulheres, então também vou ter 2 mulheres hoje. Eles apedrejavam quem não guardava o Shabat, o sábado. Então, como adventista, eu vou sair jogando pedra no irmão presbiteriano que não guarda o sábado. Então, a gente tem que fazer uma compreensão contextual para não tornar uma aplicação inadequada da Bíblia para os nossos tempos. Isso foi apenas um ponto. O segundo ponto, como eu falei, a história do cristianismo mostrou que não foi uma boa coisa a união igreja-estado. Em terceiro lugar, hoje, eu acho que a igreja ela não deve ser apolítica no sentido de tornar-se completamente ignorante em relação ao que está acontecendo. É dever dos líderes religiosos, dos padres, dos pastores, dos bispos. Hoje, algumas igrejas têm o título de apóstolo. Enfim, do líder religioso daquela comunidade, é dever dele orientar aos irmãos quanto aos seus deveres cívicos. Porque o Novo Testamento fazia isso. Você vê as cartas de Pedro, você vê Tiago, o próprio apóstolo Paulo, falando como é que nós devemos nos comportar diante das autoridades constituídas. Na época não havia eleição, então por isso que nós não vamos encontrar na Bíblia nenhuma orientação sobre eleição, mas nós temos uma orientação, por exemplo, sobre como escolher os líderes da igreja, que seja um homem de uma só mulher, não seja dado ao vinho, que comece com o respeito da família dele. Ora, essas diretrizes para escolher líderes da igreja podem, sem anacronismo, servir de parâmetro para escolhermos também os nossos líderes. Ou seja, compete ao líder espiritual a orientar aos irmãos na sua decisão política, mas não decidir por eles, não trazer o partidarismo para dentro da igreja. Então a igreja não pode ser partidarista. Quando a igreja começa a ser partidarista, lança um partido, coloca o líder dela lá e ele faz campanha dentro da igreja, aí, na minha opinião, está misturando o santo com o profano, e o resultado é esse. Nós vimos irmãos brigando ferozmente por causa de candidato. Candidato. Já não importa mais se eu sou pentecostal, eu tenho um dom de línguas, você tem um dom de línguas. Eu tenho um candidato, você tem outro, eu vou brigar com você. Causou uma grande divisão dentro do mundo cristão. Fora o fato que nós já tivemos candidatos que foram assim alavancados pelo mundo evangélico, e depois o camarada foi apanhado com corrupção, tudo mais e tudo, e a foto dele ocupando cargos na igreja, ocupando o púlpito.
Isso é muito complicado. Então, é muito perigoso. Eu acho que cabe ao líder religioso orientar os irmãos, não determiná-los. Votem no fulano ou no Beltrano, ou trazer a política para a igreja e tornar o púlpito um palanque de política. Isso, para mim, não faz sentido à luz do que eu entendo de cristianismo. Rodrigo, homoafetividade. Por um lado, nós temos pastores mais progressistas, não necessariamente criar igrejas inclusivas, mas que tenham um olhar diferente. Por um lado, você vê um Ed Kipitz dizendo da dificuldade de atender muitos membros da sua igreja, filhos de membros cometendo suicídio por causa disso. Por outro lado, você vê o pastor André Valadão com um discurso contundente, etc. Eles têm gerado polêmica. A igreja brasileira está preparada para receber os homoafetivos? Eu acho que para responder à sua pergunta da preparação das igrejas, nós deveremos talvez repensar muitos dos nossos métodos de abordagem, de inclusão, sem perder a identidade cristã que nos norteia. É um desafio, até missiológico, eu diria. A igreja se adequar aos novos tempos sem perder a identidade do que ela é. É como Paulo, ele fazia esse de fraco pregar os fracos, de judeu pregar os judeus, mas ele não perdia a identidade que ele começou a construir quando ele caiu no caminho de Damasco e teve um encontro com Cristo em Atos capítulo 9. E nessa discussão sobre a homoafetividade, eu acho que o pastor Silas Malafaia teve uma frase dele que eu ouvi dele, não sei se ele citou alguém ou se é de si mesmo, por isso que eu vou citar o pastor Silas, que eu acho que essa frase resume talvez 70% do que eu poderia responder para você aqui. Se colocarmos isto em prática, já teremos muitos problemas solucionados. A frase do pastor Silas foi a seguinte: a igreja tem que aceitar todos, mas ela não pode aceitar tudo. Esse é o problema. Temos que aceitar todos, mas não podemos aceitar tudo. Porque, veja bem, há um argumento apelativo muito grande hoje e querem tudo jogar na conta da igreja. Por exemplo, vou dar um exemplo adicional a isso. Houve muitos casos de índios que estavam começando a chegar em bares, aconteceu isso em vários cantos do Brasil, e descobriram bebidas alcoólicas. E muitos deles começaram a ficar com problema de alcoolismo muito sério. Ninguém da FUNAI foi lá reclamar, mandar fechar os bares que estavam ensinando os índios a beber cachaça, a beber cerveja, a tomar bebida alcoólica. Ninguém da FUNAI foi lá reclamar. Quando muitos desses índios, e curioso, a maior parte deles, alcoólatras, cometiam suicídio, começaram a fechar as unidades missionárias porque estavam tirando a cultura do índio e era culpa dos missionários que muitos índios estavam suicidando. Então, por causa do suicídio dos índios, hoje é proibido você fazer trabalho de missão em vários lugares. E também, assim, até reducionista, achando que o trabalho missionário é só chegar lá e ficar pregando Jesus para os índios. Não. Quanta coisa os missionários levam lá, como saneamento, ajuda médica, ajuda dentária, psicológica para os índios. Não, agora é proibido. Temos que deixar o índio ser víncula lá no mato mesmo, dando daquele jeito lá. Ou seja, hoje, uma mãe indígena que tem gêmeos pode matar um dos gêmeos e não é imputado crime para ela, não é infanticídio isso, porque ela é indígena. Ela está protegida para fazer o crime contra... Olha que absurdo. Mas o missionário não pode ir lá falar para aquela mãe que aquilo é errado, porque senão esse missionário estará incorrendo em crime. Mas o cara pode ir lá vender cachaça para o índio, que tudo bem. Não está tirando a cultura dele. Então, às vezes, há um apelativo muito grande hoje sobre sentimentos de pessoas que aparentemente estão sendo magoadas pela pregação evangélica. Então, é o evangelho que tem que mudar para não magoar o índio. É o evangelho que tem que mudar para não magoar o homossexual. Quando você vai ao pé da letra e vê uma pesquisa que não foi enviesada, você não tem nos registros pessoas que estão assim suicidando porque são homossexuais. Eu fico vendo as pessoas assim de maneira muito gratuita dando depoimentos assim: olha o caso da violência como homossexual. Você sabia que o Brasil é o país que mais mata homossexuais e tudo? Gente,
Eu como acadêmico, quando eu cito um trabalho acadêmico, eu gosto de citar, olha, eu tenho 5 artigos científicos aqui, são esses, depois leia o artigo. Porque eu já vi 2 erros em muitas entrevistas que estão dando. Às vezes fala-se a esmo de números que não tem nenhum estudo indexado, formalizado, com estatística que endosse aquilo. Esse é um primeiro erro. As pessoas vão citando os números a esmo, e político ama citar números, né? Ah, porque tem tantas pessoas morrendo de fome, tem tanto, o Brasil é o tanto que mata. Ele nunca leu nenhuma linha, só pelo português do sujeito, você vê que ele nunca leu nem a revista Veja, quanto mais um artigo indexado, acadêmico, sendo que a maioria deles nem são publicados em português. Então o primeiro ponto é esse. Onde é que está a fundamentação teórica do que você está citando? Segundo, até na fundamentação teórica, quem são os autores do artigo e se o artigo realmente está validando aquela conclusão. Porque na academia também você tem que ver que às vezes há artigos indexados que são publicados e depois sai um outro artigo desmentindo aquele porque os dados usados ali não validam a conclusão do pesquisador. Então, para eu falar do ponto de vista acadêmico, isso aqui acontece, eu tenho que passar por 2 crivos, ou 3, se me permite. Eu tenho que ser da área, primeiro crivo. Segundo crivo, além de ser da área, eu tenho que ter lido a fundamentação teórica daquela declaração, o que os especialistas estão dizendo. E terceiro crivo, eu tenho que ter um senso crítico dos próprios artigos que eu li, porque pode ser que um artigo acadêmico indexado não esteja reproduzindo fielmente o que os dados deram. Tanto é que na academia, às vezes, você tem artigo desmentindo artigo. A partir disso, eu acho muito temerária e irresponsável declarações que políticos, ativistas, pessoas, influencers, estão dando. O Brasil é o país que mais mata, não sei o quê. Eu acho que é perigoso tanto para afirmar quanto para negar. Porque no olhômetro, eu nunca vi um caso de homossexual apanhando dentro da igreja, ou eu nunca vi um caso de um travesti tendo medo de passar na porta de uma Assembleia de Deus, porque os irmãos vão interromper o culto, vão sair e vão começar a bater nele na porta. Ele está no próprio submundo, né? Exatamente. Quando você vai ver, quem que são os que matam lá? Às vezes é briga deles por ponto, aqueles que trabalham na prostituição, é briga com o aliciador que mata, é o namorado que tem ciúme, é o cafetão, é a droga e tudo mais. Então, realmente, tem uma grande morte entre eles. Mas, assim, vamos quantificar isso. Quantos desses casos foram mortos por religiosos conservadores? Quais são os casos que você tem de pessoas que saíram, como a Ku Klux Klan, com capuz branco e Bíblia debaixo do braço, matando pessoas, não é? Uma vez alguém de uma religião de matriz africana falou o seguinte: eu já estou cansado de ser processado porque nos cultos eu mato ali a galinha, porque a galinha vale mais do que a cor preta no Brasil. Primeiro que não tem nada a ver uma coisa com outra. E depois eu fui ver, o camarada foi processado realmente por matar a galinha, mas ele jogou na conta dos evangélicos, mas quem estava protestando era um grupo de ativistas veganos. Veganismo não tem nada a ver com o evangélico. Foram os veganos que o processaram junto ao Ministério Público por fazer sacrifício de galinha, e ele jogou na conta dos evangélicos. Então hoje eu acho que há muita sandice sendo dita assim, sem embasamento acadêmico, e aí nós temos um problema com a internet, porque a internet você pode ter um PhD dando declarações ou um adolescente de 13 anos e está no mesmo patamar ali, está tudo no Wikipedia, não é? Então temos que tomar cuidado com algumas declarações. Não acho que nós devemos ir na base da afronta, na base do violência contra violência. Eu tenho que entender que também existe um preconceito do lado de cá. Às vezes é mais fácil encontrar sexo na rua do que um abraço numa igreja. Mas eu termino essa resposta com a frase de Silas Malafaia. A igreja tem que aceitar todos, e aceitar de verdade, não é aceitar pro forma, não. Mas a igreja não pode aceitar tudo. Rodrigo, Revolução Sexual, 1960. A gente sabe que isso está comunicando no entretenimento, na indústria de Hollywood. Muito se falou agora sobre o filme da Barbie. E assim, o que a Hollywood está comunicando através desse filme, feminismo? O que está por detrás? Na verdade, é um ledo engano quem acha que o filme da Barbie foi feito primariamente para as crianças, para as meninas. Ele foi feito para as mães. E uma das coisas que o filme quer mostrar para a mãe
é justamente o contra... Olha que interessante, a Barbie é um objeto paradoxal, porque ela é odiada pelo movimento feminista, porque a Barbie é o estereótipo contrário do movimento feminista. A Barbie é a princesa, é a de salto alto, é tudo que a feminista não quer usar. A feminista quer outro estereótipo de mulher, né? Mas ao mesmo tempo que ela é contrária aos ideais feministas, ela também deu impulso aos ideais feministas quando a proposta da Mattel, ao criar aquela boneca, era dizer para as meninas: você pode ser qualquer coisa que você quiser. Qualquer coisa que você quiser. Aeromoça, astronauta, advogada, médica, qualquer coisa. Esquece aquele papel de mãezinha, de uma mãe. Tanto é que a Barbie grávida não fez sucesso. Então você vê que interessante esse mundo que vivemos, de amor e ódio dentro do mesmo critério. A Barbie enaltece muitas bandeiras feministas, mas é um objeto odiado pelos feministas, pelo estereótipo que ela representa. Para as mães, a Barbie está trazendo aquela nostalgia, aquele tempo em que ter um bebê, leia-se, uma boneca, era mais gostoso do que ter um bebê boneca hoje com DNA, sangue e despesa de escola. Porque a outra boneca, quando você cansou de brincar, você guardava no guarda-roupa e acabou. E você ia viajar, você ficava com ela brincando no carro, quando você queria dormir, você dormia. A bebê de carne e osso, não. Então tem até uma fala do filme da Barbie, onde a mãe mostra para a Barbie, mostra assim: você vai ver como é gostoso brincar de mamãe e como depois vai deixar de ser gostoso. Essa frase ela é dúbia, porque ela pode ser lida de duas maneiras. Uma maneira, você vai crescer e vai ver que essas brincadeiras infantis vão ficar para trás. Segunda maneira, você vai crescer e vai ter vontade de voltar a brincar disso, porque vai ser chato na fase adulta. Ou seja, de uma maneira ou de outra, nós vemos um mundo hoje cheio de pessoas também se degladiando entre si, mas apesar delas serem de linhas oponentes, elas têm um ponto em comum: querem destruir os valores caros ao Evangelho. Este é um fenômeno curioso dessa sociedade líquida, para citar o Bauman, que nós temos hoje. Ela não tem consistência. É difícil você falar de preto no branco, no sentido de oposição. Você fala mais de cores, de matizes. Você tem ali cinza, acinzentado, você está entendendo? Então é um acinzentado, é uma coloração meio esverdeada, você não sabe mais qual é qual. E nessas colorações aí, de tons, pastéis, que não é nem lá nem cá, até opostos entre si, um ponto em comum: querem lutar contra o valor do cristianismo. Os valores são tão caros à fé e à identidade cristã. Rodrigo, para encerrar a nossa entrevista, eu queria que você falasse um pouco do seu museu e seus livros. Bom, eu tenho alguns livros aí publicados, né? Se vocês entrarem nas minhas redes sociais, você tem o link lá, pode achar todos os livros que eu produzi, livros sobre arqueologia, sobre filosofia, sobre a Bíblia Sagrada. Tem o curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, que depois a gente pode também deixar o link para quem quiser se matricular aí. São mais de 36 mil alunos que toda semana estudam a Bíblia comigo num conteúdo que não é inferior ao de uma faculdade de bacharelado em teologia. E agora, no dia 12 de novembro, estaremos inaugurando o Museu de Arqueologia Bíblica do UNASP, com mais de 2.000, quase 3.000 peças arqueológicas ali, a maioria delas originais, onde você pode ter um passeio contextual pela Bíblia a partir do ponto de vista da arqueologia. Acho que vai ser interessante, eu convido todos a participarem. Pode deixar que vamos lá fazer uma matéria muito bonita. Muito obrigado. Rodrigo, muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer, muito obrigado mesmo, viu? Obrigado. Quero agradecer a toda a produção. Estamos aqui gravando nosso episódio com o Rodrigo Silva, dos assinantes e leitores de Informe Diário. Aproveita bastante conteúdo e faça os seus comentários.